Boa noite de novo para quem está aqui, bom dia para quem está aí no Brasil. E obrigado, Helder, pela introdução, pela oração, sempre tão amorosa. Obrigado ao Douglas, ao Ricardo, a Mônica e o Vitor que estão lá dentro com as crianças. Enfim, a todos que de alguma maneira fazem os trabalhos acontecer. Os outros trabalhadores que eu também não tenha citado, mas que também ajudam sempre de alguma maneira aí com o processo. É nesse momento que a gente sempre pede um pouco dessa aproximação com Deus, que é essa aproximação com a gente mesmo, né? Essa nossa inspiração. Se você é a primeira vez que está aqui, né? Não? Eu não estou lembrando, então. Então não tem ninguém que está vindo aqui pela primeira vez. Eu não consegui mais. Então, tudo bem, eu que não lembrei o rostinho, talvez quando você viu eu não estava, mas é ok. Seja bem-vinda. Sejam bem-vindos. Ok. E vão pedir também o auxílio daqueles amigos espirituais que já nos protegem, orientam e amparam, mas quando a gente vai falar, vai expor um assunto, a gente pede mais ajuda ainda, desde cedo. Eu estou pedindo já faz tempo. Vamos ver se eu consigo deixar ele intuir alguma coisa que ajuda mais. E eu aprendi com um amigo indiano, que não tem nada a ver com o espiritismo, que não tem nada a ver com a doutrina do Kardec, mas que fazia exposição, é um médium ostensivo, e ele falava sempre assim, quando ele ia fazer as apresentações dele lá em Adelaide, ele falava assim: vocês mandam amor para mim, porque quanto mais amor chega aqui, melhor fica o negócio, não sei explicar por quê, ele falava. E é assim que funciona isso. Então, que vem cheio de paciência esse amor. Eu vou começar falando algo que eu sempre comento, mas que nunca é demais falar de novo. Quando a gente vai trabalhar qualquer assunto aqui, qualquer pessoa que vem aqui trabalhar o assunto X, Y, Z, ele não significa que ele domina aquele assunto e já pratica aquele assunto, longe disso. Mas significa só que ele ficou com aquele assunto matutando na cabeça, tocando, se questionando, em alguns momentos se culpando, e depois percebe que não adianta largar a mão de se culpar, e enfim, é só essa a diferença, mais nenhuma. Então, tudo que a gente vai discorrer aqui serve, pelo menos para mim, expositor hoje, mas normalmente é o que acontece com todos os expositores, né? E antes de eu entrar no assunto propriamente dito, eu vou fazer uma analogia. Nós aprendemos com um cara chamado Jesus que ele adorava parábola, né? Então vamos fazer uma analogia. Longe de pretender ser Jesus, mas vamos lá fazer uma parábola aqui. Quando a gente tem um problema em casa, ou que alguém descobre um problema e pede para a gente arrumar, ou coisas desse tipo, a gente vai lá num quartinho, que aqui chama shed, né? A gente vai lá num quartinho, pega a tal da caixa de ferramenta, vê qual ferramenta que a gente vai precisar para arrumar o problema e, às vezes, leva a ferramenta toda, a caixa toda, mas, enfim, usa essa caixa de ferramenta para ver o que a gente tem lá, o que ferramenta vai me servir para arrumar aquele problema. Qual é a relação que eu gostaria de fazer? Dentro da caixa de ferramenta, normalmente tem alicate, martelo, essas coisas todas. Tem gente que é muito organizada com isso, não é o meu caso, mas tem gente que é muito organizada com isso. Quando a gente consegue praticar a máxima do Sócrates, que eu conheça-te a ti mesmo, a gente consegue perceber algumas oportunidades de melhora, melhor que problema, né? Algumas oportunidades de melhora em nós mesmos. A gente percebe eu fiquei meio nervoso, eu fiquei com raiva daquele cara. Mas eu vou lá no centro, parece que eu ouvi dizer que ficar com raiva não resolve. Aí eu começo a examinar e falo, realmente não vai resolver. Na verdade, não está me fazendo bem. Então eu consegui ver ali uma oportunidade de melhora. Pois bem, o que é a caixa de ferramenta? A gente que está aqui ou que está em casa se encontra muito bem com essa caixa de ferramenta chamada Espiritismo. Essa caixa de ferramenta nos conforta o coração, porque senão a gente não estava praticando isso, a gente não estava lendo a Espiritismo. Tem gente que usa outras caixas de ferramentas diferentes, que pode chamar de católico, você pode chamar de protestante, você pode chamar de budista, você pode chamar de seixano, whatever. O nome que a fé que você queira professar, islâmico, enfim, qualquer outra fé.
essa é a caixa de ferramenta que melhor acomoda, que melhor resolve, ajuda essa pessoa a fazer as melhorias necessárias em si mesmo. Ou seja, a gente concorda que a caixa de ferramenta que nos serve é o Espiritismo. E tem 5 obras que são básicas, né? Dentro do Espiritismo. O famoso Pentateuco, que nada mais é que 5 livros. É isso que quer dizer. Pentateuco é o nome do livro, mas é 5 livros. Tem 5 livros lá, que é o que é a base. O Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, eu quero que marquei aqui para não esquecer. No Livro dos Espíritos, inclusive, tem um capítulo inteirinho, capítulo 12, que é da perfeição moral, que é o assunto que nós vamos falar hoje, dever e virtude, né? O capítulo 12 inteirinho trata disso. E se um dia a gente tiver curioso, fala assim, não, agora eu quero ter a lista. Me dá a lista aí que eu vou seguir esse negócio, eu vou melhorar de agora para frente, não vai ter jeito. Se eu desencarnar amanhã, eu estou bom. Me dá a lista, está lá. E capítulo 12 do Livro dos Espíritos. Está lá certinho, facinho. Tá fácil de entender, não está difícil não. Está lá. Tem o Livro dos Espíritos, tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos falar hoje do capítulo 17, que é sobre sede perfeitos, ligado ao capítulo 12 do Livro dos Espíritos. E dentro do sede perfeitos, nós vamos falar especificamente do 7 e 8, que é o dever e a virtude. 7 e 8 são duas partes do capítulo 12. Então, você tem Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, para quem quiser se informar mais e entender mais sobre mediunidade, o que é mediunidade, como é que eu posso usar essa mediunidade. Eu acho que é interessante descortinar no sentido de abrir os horizontes do que está por trás da mediunidade. O que eu posso fazer com isso? Que ferramenta é essa? Tudo que vem do lado de lá, então, é do bom, nem sempre. A gente vai, tudo isso o livro dos médiuns, na verdade, nos auxilia. Que não é porque, não sei se alguém já falou isso para vocês, mas eu talvez eu tenha falado que eu falo isso muito, não é porque é uma mensagem do espiritual que é 100% também. A gente tem que ler e ver se faz sentido. Às vezes não faz sentido. Não faz sentido, não faz sentido. Às vezes faz sentido para cá, não faz sentido para mim. É ok. É o jeito que é. Mas não significa porque é uma mensagem do mundo espiritual, amém. Não significa. Mas enfim, o Livro dos Médiuns ajuda. É outra ferramenta lá da caixa de ferramentas. Tem o Céu e o Inferno, que eu sempre gosto de falar. O Céu e o Inferno, você fala assim, eu não queria saber como é que é do lado de lá, o povo desencarna, ninguém volta para contar. Cara, lê o Céu e o Inferno, vai resolver tudo, lá tem um monte. Parte 2, primeira parte, pode ler a primeira parte depois da segunda, eu me perdi, quando fui ver, achei melhor, porque na parte 2, o fulano de tal desencarnou, ele era assim, agora a história dele, ele conta o que ele viu. É assim, pá. Parte 2 inteirinha. Pronto. Quem queria tem lá diversas experiências, de todo tipo. Parte 2 do Céu e Inferno. E no Céu e Inferno, também, capítulo 12, coincidentemente é o mesmo capítulo do Livro dos Espíritos. No capítulo 12, tem um item que chama assim, as penas futuras segundo o Espiritismo. E aí tem um item lá dentro, na página 79, que chama Código Penal da Vida Futura. Gente, é fantástico. Tem 33 itens lá, 33 pontos, já que está o Código Penal da Vida Futura. De novo, você lê o 12 do Livro dos Espíritos, mas esse é tudo mesmo. Na verdade, talvez tenha que botar uma cola no carro, assim, para ficar toda hora lembrando, né? Mas enfim, está lá. Protetor de tela no computador, né? Uma coisa assim, para ficar lembrando toda hora, né? Mas não, tinha que ter um mecanismo, assim, para isso toda hora que dê bem na frente da gente. Assim. Mas está lá. Tá lá. Tem habeas corpus também, né? Não tem, não fala de habeas corpus, não. Não tem essa discussão de habeas corpus, não tem Tribunal Superior Eleitoral, não tem outro tribunal. E tem a Gênesis. O cara que quer estudar bastante, quer estudar mais, tem lá a Gênesis. Eu diria que se você tiver que investir tempo, investe nos outros primeiro, depois se você precisar, você investe na Gênesis. É um livro interessante também, mas é mais difícil de leitura. Não trabalha tanto esses assuntos da moral, da prática, da emoção. Tudo isso para dizer o seguinte: caixa de ferramenta é diferente de uma pessoa para outra, de um ser para outro.
Então, às vezes a gente conversa, aqui está fácil, porque nós todos seguimos mais ou menos a mesma caixa de ferramentas, a gente se sente confortável com a mesma caixa de ferramentas. Mas a gente encontra com pessoas que têm uma outra caixa de ferramentas, eles usam outras ferramentas, que fazem bem para eles e não os tornam nem pior nem melhor. Se tornam é a mesma coisa, são pessoas que estão buscando aprendizado. E é importante a gente respeitar esse respeito, independente do nome que essa caixa de ferramenta tem. Depende. É só maneira diferente de interpretar e de buscar melhoria. Acho que o importante mesmo é a gente se conhecer e conseguir achar qual é a ferramenta que eu preciso. Que parece simples, mas não é. Nem para achar o da certa já é difícil, mas qual é a ferramenta que a gente precisa. Por isso que tem que se informar, não tem jeito. E buscar se entender. Falando do capítulo 17, Sede Perfeito, do Evangelho segundo o Espiritismo, ficou 2 itens. Bom, são 2 itens que são mensagens dos Espíritos. O primeiro, o dever do Lázaro, é um espírito que assina como Lázaro. Mas antes de eu entrar nesse assunto, no capítulo 17, o primeiro item, ele diz assim, é uma passagem que a gente já viu em outros temas. Então, é uma passagem de Mateus. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Por quê? Se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis nisso? Não fazeis assim também os publicanos? Se unicamente saudar, né, os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Quando você só salva aqueles que você quer bem. Não fazeis os mesmos que os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Esse é o primeiro item do capítulo. Então, está ali, já dita a regra do que vem, né? Já nos mostra claramente o que vem depois. E quando começa a amar os inimigos, eu sempre digo que é para acabar, né? Que eu já posso pegar o caboclo no jeito. E aí, eu quando li a primeira vez o item 7, eu juro que eu fiquei um pouco confuso. E não me acomodou assim de cara. Eu precisei refletir um pouco, ler outras coisas, qualquer, depois voltar no item de novo e ler de novo. Então, é importante porque às vezes a gente vai ler algo e isso acontece. Talvez o melhor caminho para mim é esse, é não brigar com o tempo. Eu afasto um pouco, vou ler outras coisas, vou pensar outras coisas, discuto com outras pessoas do assunto, ou qualquer assunto. Ou volto naquela mesma leitura, deixa eu ler de novo. Quero ler, né? 10 parágrafos, uma página. Não é difícil de ler. Voltei a ler de novo, eu acho que eu consegui ter uma outra entendimento. Melhor, pelo menos. Não sei se eu tenho a resposta, não sei se está certo o meu entendimento, mas eu consegui construir um outro caminho. Então, na primeira parágrafo, assim, ele diz assim, tem algumas coisas que não dá para reescrever ou retraduzir. Tem que ler. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em segundo, para com os outros. Isso me pegou pra caramba quando eu li a primeira vez. Porque é dúbio. Ela é provocadora. Porque quando você fala assim, é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro, então é primeiro para mim. Primeiro a minha pessoa. E depois para com os outros. Ter essa obrigação moral também. Mas é extremamente provocadora essa afirmação, na medida em que essa minha obrigação moral, esse meu dever de obrigação moral, pode ser completamente do que a Carla imagina ser a obrigação moral na mesma situação. Então, eu achei extremamente tricky, que é a palavra que a gente gosta de usar em inglês, né? Extremamente traiçoeiro. Pega a gente, né? Eu não tenho a resposta. Eu queria só jogar para a gente pensar, vocês pensarem comigo. Porque talvez acomode melhor o coração de vocês do que o meu. Mas para mim me pegou um pouco. É difícil isso, né? Como é que eu sei como é que cada pessoa vai receber?
onde que a gente vai. Só acompanhando o tempo aqui. Ixi, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir por se achar em antagonismo com as atrações dos interesses, com as atrações do interesse e as atrações do coração. De novo, eu acho que sempre vai ter esse antagonismo quando a gente está falando de dever, porque o dever está falando o que numa determinada situação seria o meu dever enquanto ser do bem, sem nenhum rótulo, mas só uma pessoa do bem, qual seria a decisão que eu deveria tomar. Eu acho que, voltando para a primeira parte do capítulo, é sempre que é o amar os vossos inimigos, fazer o bem e assim por diante, né? Como você queria que fosse feito para você. Para mim é sempre uma regra muito básica, né? Mas às vezes assim existem riscos, mas pelo menos é uma regra, né? Em relação ao dever. Bom, como eu disse para vocês, o dever, essa parte do 7 do dever, como agir em cada uma das situações, eu voltei e reli várias vezes. Eu não consegui chegar a uma conclusão. Eu acho que ela não tem uma fórmula, porque ela tem essa linha tênue de tomar a decisão, respeitando o que você acredita ser o melhor, mas que eu não consigo saber se o Douglas é o melhor, porque eu não conheço toda a realidade do Douglas, né? Eu não conheço. Eu não tenho como saber. Então, pode ser algo que eu achava que ia ser legal para o Douglas, pode ser que não seja. Então, assim, é por isso que eu acho que é muito difícil. Virtude já não é tão difícil, no item 8, da gente trabalhar. Porque virtude é uma qualidade que a gente conhece, que a gente consegue tatear, né? Então, ele fala, a virtude, na primeira frase também, no mais alto grau, é um conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. A lista está lá no livro dos Espíritos. Tudo que é o homem de bem, né? Então, é caritativo, ele é laborioso, sóbrio, modesto. São qualidades do homem virtuoso, né? O homem, está falando do homem, estou falando do ser, né? Durante todas as situações que a vida nos oferece. E aí, como será que a gente consegue? Será que a gente consegue em todas as situações da vida que a vida nos oferece ser sóbrio, ser modesto e aí assim por diante? Porque ser caritativo, mas alardear a tua caridade, meio que perde o efeito, né? Meio que faltar com humildade, falta de modéstia. É um pouco de presença de orgulho, que a gente queira ou não, né? Quando eu preciso contar que eu faço trabalho voluntário, não fica muito sentido fazer. Faço porque eu quero fazer, se eu fizesse. Eu até não estou fazendo normalmente, mas se eu fizesse, eu tenho que fazer porque eu quero fazer, não porque eu preciso contar para os outros que eu estou fazendo. Deveria ser assim. O virtuoso, ele pratica o bem sem nenhum interesse. Pratica o bem porque ele pratica o bem. Ele não tem nenhum interesse. Ele tem um completo esquecimento de si mesmo em relação a quando está praticando bem. Ele não está preocupado com ele, ele está preocupado com aquilo que ele está fazendo para o outro. Isso que eu já falei. Esses são os dois temas que eu estava responsável por abordar hoje. Mas, para fechar, eu gosto muito de um livro, e não sei porque quando eu fui buscar, eu queria buscar algo para a gente fechar o assunto e algo que me ajudasse a trabalhar o assunto. E eu achei que você caiu com a luva, e não por acaso eu fui cair no capítulo, e sem nem procurar, porque não, você vai olhando os temas, às vezes você sempre acha que assim, olhando os temas, você já leu o livro antes, você leu o tema, mas caiu nesse tema na hora que eu li, é esse. Para quem nunca leu, tem um livro que chama Jesus no Lar, pelo Espírito Neio Lúcio, escrito por Dr. Francisco Xavier. Fantástico para quem nunca fez Evangelho no Lar. Alguém aqui já leu o Jesus no Lar? Fantástico. É pequenininho, tem digital, online, grátis. Tem aqui. Deve ter aqui. Deve ter aqui. Mas tem digital, facinho.
Jesus no lar. Para quem nunca fez Evangelho no lar, eu aconselho, porque é um Evangelho no lar. Se passa mais ou menos, eram os encontros de Jesus com os apóstolos nos retiros, à noite, quando eles se retiravam do trabalho. E aí cada capítulo trabalha um assunto, são 30 e tantos capítulos, que eu aconselho fazer na sequência, mas é fantástico para quem nunca fez Evangelho no lar, porque é gostoso. Então, esse é um capítulo, eu vou ler com vocês, e para ser mais fiel à historinha, porque senão eu vou fugir da história. E é bonito. Chama o imperativo da ação. É o tema. Vocês vão ver que tem muito a ver com o que a gente falou de dever e de virtude. Explanavam os aprendizes acaloradamente sobre as necessidades de preparação para o reino divino. Então, estavam lá os apóstolos conversando. Filipe, circunspecto, salientava o impositivo, quanto importante era a meditação. Tiago, o mais velho, opinava pelo retiro espiritual. Os discípulos do movimento renovador, a seu ver, deviam isolar-se em zona inacessível ao pecado. João optava pela adoração constante, chegando ao extremo de sugerir o abandono das atividades profissionais por parte de cada um, a fim de poderem entoar hosanas contínuas ao Pai Altíssimo. Bartolomeu destacava a necessidade do jejum incessante, com abstenção de todo contato com as pessoas impuras. Chamado à manifestação direta pela palavra indagadora de Simão, Jesus perguntou nominalmente: Pedro, qual é a água que desprende miasmas pestileciais? Qual é a água que apodrece? A água que tem bactéria, que cria bactéria. E aí, sem dúvida, respondeu o apóstolo intrigado: é a água estagnada, sem proveito. Sorridente, dirigiu-se ao filho de Alfeu indagando: Tiago, qual é o peixe que flutua inerte na onda? É o peixe morto, Senhor. Respondeu o discípulo desapontado. O Bartolomeu, qual é a terra que se enche de matagais daninhos? A plantação útil. O interpelado pensou e esclareceu: indiscutivelmente é a terra boa, desprezada, porque o solo empedrado e áspero é quase sempre estéril. O mestre, evidenciando sincera satisfação, concentrou a atenção em Tadeu e inquiriu: Tadeu, qual é a túnica que converte em ninho da traça destruidora? A túnica não usada, a túnica abandonada. Endereçando expressivo gesto a Judas, interrogou: o que acontece ao talento sepultado? Perde-se por inútil, Senhor. Logo após, assinanou com um olhar um dos filhos de Zebedeu e falou mais incisivo: Tiago, onde se aportam as serpentes e os lobos? Nos lugares em ruína, os votados ao abandono. André, disse o Cristo, fixando o irmão de Pedro: qual é, em verdade, a função do fermento? E o mestre, a missão do fermento é dar vida ao pão. Em seguida, pousando nos companheiros o olhar penetrante e doce, acrescentou bem-humorado: o tempo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém. Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão não deve fugir ao faminto, e se o remédio precisa distanciar-se dos enfermos, onde encontraremos proveito no trabalho que nos propomos? O reino divino guarda o imperativo da ação, por ordem fundamental. Sigamos para adiante e propagamos a verdade salvadora através dos pensamentos, das palavras, das obras e das nossas próprias vidas. O todo sábio criou a semente para produzir com o infinito. Desce do alto da claridade do sol cada dia para extinguir as sombras da terra. Não é outro o mistério da boa nova. Amar, servindo, é venerar o Pai. Acima de todas as coisas é servir. Amando é amparar o próximo como a nós mesmos. Faltar por estas normas em nosso movimento de redenção é praticar toda a lei. Eu achei essa leitura fantástica. O Jesus no Lar é assim. Cada capítulo é uma historinha. Por isso que ele é muito legal. Então, para mim, o dever
e a virtude. Para mim, o dever e a virtude são muito mais fáceis de serem trabalhados na medida que a gente consegue pôr a mão na massa. Essa passagem de Jesus, você vê, estava ele lá falando com os apóstolos, você vê, são discussões que dentro da casa espírita, às vezes durante o trabalho, durante os trabalhos, as direções que a gente vai tomar, a gente se questiona de que caminho seguir, o que fazer, como é que a gente vai trabalhar. A gente se questiona e às vezes a gente divaga. Da mesma maneira como existe a divagação, não, vamos meditar, vamos fazer isso. E às vezes é mais simples, né? Eu acho que o exemplo que Jesus dá para a gente nessa passagem é muito mais simples, né? E essa busca do trabalho voluntariar, por exemplo, deles, de auxílio ao próximo, vai fazer com que nos exercemos interiormente. Vai nos dar a oportunidade de passar por algumas experiências que nos vão fazer crescer. Sempre que a oportunidade nos é posta ou nos é apresentada de auxílio em alguém, não seja um trabalho voluntário, qualquer auxílio. Lidar com o vizinho que não é tão polite, não é tão educado como você gostaria. Qualquer exemplo que você pode dar, qualquer exemplo. Essas experiências sempre nos vão dar oportunidade de trabalhar em nós esse exercício do dever e da virtude. Não significa que nós vamos acertar sempre. Aliás, bem possivelmente a gente vai errar mais, mas vai começar a acertar mais na medida que a gente praticar, né? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar na noite. Eu acho que essa leitura ela é muito bonita, muito simbólica também. Tá bom? Acho que era isso. Obrigado para quem está em casa. Vou fazer uma oração então, para a gente encerrar. E depois da oração, vamos chamar. A gente faz a oração. Calmar os nossos corações, mentalizar. Primeiro nós mesmos, nossos mentores, que nós consigamos nos ligar a esses amigos espirituais que sempre nos protegem, amparam e orientam. Ligar aos mentores espiritual da casa, a quem rogamos o amparo, quem rogamos a energização durante o trabalho do passe, a fluidificação da água, e que as energias de amor geradas durante essa noite toquem o coração de todos aqueles que passam por momentos de maior dificuldade. Aqueles que estão nos asilos, nos hospitais, nas prisões, nos países em guerra, ou nos países em momentos de dificuldade, que esses irmãos sintam uma brisa passando por si, né, nesse exato momento. Que o Senhor permita, ó Pai, que a mensagem desta noite, que o tema abordado aqui, encontre espaço em nossos corações e reverbere nas nossas ações, que nós consigamos, dentro das nossas limitações individuais, colocar em prática no dia a dia. Que o Senhor permita, Pai, que todos chegarem a nós durante essa semana, sintam a paz, a sabedoria, o amor, a fraternidade, a caridade e a piedade. Que assim seja.